1 João, capítulo de número 2, e o verso 15, Deus nos diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, diz o Senhor. Meus irmãos, essa história que eu contei não foi para as crianças, foi para vocês, certo? Às vezes nós não compreendemos a maneira de Deus se relacionar conosco. Há inúmeras ocasiões que nós não sabemos, não compreendemos, não percebemos, nos angustiamos, nos sentimos magoados, injustiçados, muitas vezes, pela maneira com que Deus age em nossa vida. Melhor, pela maneira com que Deus se relaciona conosco. Isso é extremamente comum em cada um de nós. Minha esperança é que as crianças compreendam desde agora verdades que nós, adultos, ou não entendemos, ou talvez a melhor descrição seja desaprendemos. Como Deus se relaciona conosco, a nossa visão é extremamente limitada. Há uma palavra na Escritura que descreve esse relacionamento constantemente. Sempre que vai falar da maneira com que Deus nos trata, da maneira como Deus lida conosco, a Escritura usa essa palavra amor. Foi assim que Moisés escreveu para dizer que Deus escolheu o seu povo lá no Antigo Testamento, dizendo: porque Deus vos amava. É assim que João entende também que Deus se relaciona conosco. Por isso o texto da primeira carta não é apenas porque João é o chamado apóstolo do amor, mas ela vem marcada por essa palavra. Só que quando expressamos ou quando usamos o termo amor, em geral nós imaginamos que estamos falando de um sentimento, mas na realidade estamos falando de um relacionamento. A maneira com que Deus se relaciona comigo, a forma como Ele lida com a minha vida e a maneira como Ele conduz a minha história é muitas vezes incompreensível aos meus olhos. Por isso eu gostaria que o irmão pudesse olhar de novo para esse texto, porque Deus, em sua graça, vai nos mostrando como esse relacionamento se dá, e que nós às vezes temos, digamos, a infantilidade de achar que Deus de fato não nos ouve, nem nos responde. Mas como de fato nós devemos compreender essa relação que mantemos com Deus? O texto é completamente imperativo. Não é um pedido, não é uma sugestão, não é na verdade uma opção, não é na verdade uma espécie de cardápio em que você faz uma escolha do que você quer. O texto é claramente imperativo, é uma ordem e um mandamento: não ameis o mundo. Deus está definitivamente apontando para o seu povo a forma como esse povo deve se relacionar com Ele. E claro, traz-nos um conjunto de argumentações para que eu e você estejamos convencidos que o melhor caminho em nossa vida é amar um Deus que nos ama, embora não entendamos o amor dele. É realmente nos relacionarmos com esse Deus que se relaciona conosco, embora nós não entendamos essa relação que Ele mantém conosco. E é exatamente sob essa perspectiva que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse texto. Observe que precisamos de uma definição logo de saída. A palavra mundo é muito difícil de ser compreendida no texto bíblico. Há pelo menos 4 usos
quatro sentidos diferentes que a palavra mundo pode ter, dependendo, obviamente, quatro significados, dependendo, claro, do contexto, vai ter um sentido específico. Há um texto no livro de Atos que os próprios judeus dizem: veja como o mundo vai após ele. É uma expressão, né? É, na verdade, aqui apenas referindo-se a um grande número de pessoas que o seguia, e nós usamos isso até o dia de hoje. Quem é que foi na sua festa, tá, de aniversário? Todo mundo. Claro, não foi todo mundo, senão você não teria condição de oferecer uma festa assim. Mas você quer dizer muita gente. A palavra mundo às vezes é usada assim. Em outras ocasiões, a palavra mundo aparece como uma descrição da civilização humana, da raça humana, dos homens. É por isso que João escreve, um dos textos que nós mais conhecemos na nossa convivência evangélica, que Deus amou o mundo. E precisamos entender que esse mundo que Deus amou é diferente desse mundo que Deus nos ordena não amar. Senão seria uma completa incoerência. Mas claro, Deus amou pessoas, Deus amou gente, Deus nos amou. Por isso, Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um outro sentido de mundo. Mas há um contexto em que mundo aparece dentro de uma conotação ética, dentro de um contexto moral. E mundo é exatamente essa disposição humana, mas também demoníaca, maligna, que se opõe a Deus. Essa constituição, digamos assim, de atos, costumes, pensamentos, conceitos, práticas e inclusive pessoas que se opõem diametralmente à pessoa de Deus. Isso é muito comum na Escritura, e essa descrição é preciso ser compreendido, porque é nesse mundo que Deus determina nós não amemos. É de onde nós trazemos essa expressão que nós também usamos de mundanização, que é também mal entendida por nós. Às vezes nossa ideia de mundanismo é quase sempre a ideia do pecado perverso que acontece muito longe dos templos. Os templos abrigam mundanismo. As reuniões de oração, às vezes, são marcadas por mundanismo. Dependendo do que vem ao meu coração, dependendo da maneira, da razão por que eu faço, isso não passa de mundanismo. Me lembro que o Dr. Shedd, certa ocasião, fazendo uma mensagem, eu estava ouvindo a pregação dele, ele falando sobre mundanismo, ele descreveu a experiência de um pastor com uma irmã, que na verdade, uma igreja onde as irmãs se reuniam para orar, faziam reuniões em casa durante a semana, etc. E essa mulher chamava as irmãs para irem à sua casa para orar, e as irmãs preferiam não ir orar lá. E ele conta então que ela foi ficando angustiada, magoada com tudo isso, achando-se discriminada, e por fim ela chamou o pastor para dizer ao pastor, e reclamar ao pastor, e disse então: pastor, esta igreja está se mundanizando, essa igreja está muito mundana, porque eu chamo as pessoas para orarem em minha casa, mas as pessoas não vão. O pastor então lhe respondeu: mundana é a senhora, que quer uma reunião de oração na sua casa apenas para demonstrar as coisas que possui, aquilo que tem, aquilo que na verdade você possui, os seus bens, e demonstrar com soberba tudo aquilo que possui. A ideia de mundanismo não está ligado exatamente apenas ao que eu faço, mas está ligado à razão por que eu faço. Nesse sentido, uma mensagem deste púlpito pode ser mundana, se ela não for movida pelo verdadeiro sentimento que na verdade se precisa ter. Nesse sentido, um cântico de um coral pode ser mundano, se no nosso coração paira a expectativa de que as pessoas nos admirem,
nos vejam. Nesse sentido, os nossos atos, mesmo dentro de um templo, podem ser mundanos, porque o mundanismo penetra exatamente todos os campos de nossa vida. Por isso a observação tão importante de Deus através de João, dizendo: não ameis o mundo. E por que não? Por que não devemos amar o mundo? E é essa explicação que o texto vai nos dando nos argumentos de João. Observe, primeiro diz ele: porque se alguém amar o mundo, diz o verso 5, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, não existe a possibilidade desses dois amores conviverem. Não existe a possibilidade de você amar o mundo e amar a Deus. O que na realidade João está dizendo, claro, aqui inspirado por Deus, é que se eu amar o mundo, eu vou aborrecer a Deus ou odiar a Deus. Se eu amo a Deus, então consequentemente eu vou odiar e aborrecer ao mundo. E claro, todos vocês já se lembraram da palavra de Jesus dizendo que na verdade não podeis servir a dois senhores. Na medida em que você se dedica a um, você na verdade se afasta do outro, inevitavelmente. Então não existe essa possibilidade. Cristãos convertidos, que se declaram de fato cristãos, com fé cristã, não existe a possibilidade de termos o coração dividido, temos o espaço de nossa vida dividido. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Essa é a razão porque Deus diz aqui: não ameis o mundo, porque se nós amarmos o mundo e as coisas que existem no mundo, com certeza esse amor excluirá de nossa vida o amor de Deus. Expulsará do nosso coração todo o amor que podemos ter por Deus. O amor é fundamental, ou a compreensão de que esse amor, na verdade, são mutuamente excludentes, é fundamental para que eu e você entendamos o mandamento que aqui vem. E não tentemos, de alguma forma, infantilmente, nutrir amor por Deus e pelo mundo. Manter a nossa, digamos, relação amorosa com o mundo e ao mesmo tempo a nossa relação amorosa com Deus. É impossível, não há espaço para coração dividido, não há espaço para vida dividida, não há espaço para nós sermos um pouco cristão e um pouco mundano, tá certo? A jovem que me procurou dizendo-me, depois de ouvir uma pregação, uma mensagem, uma palestra, não me lembro mais, um estudo, dê o nome que quiser, sobre a segunda vinda de Jesus, me procurou dizendo: pastor, eu quero muito que Jesus venha, mas antes, ou só depois que eu me casar. E depois que ela se casou, e estava casada com um rapaz crente, na verdade nem havia se casado, estava noiva, e eu percebi que ela não estava muito satisfeita, principalmente quando vinha ao culto, etc. Perguntei: qual o problema? O rapaz não é crente? Falou: não, pastor, é esse o problema. O problema é que ele é crente demais. E ela queria alguém que fosse soft, sabe? Meio crente, apenas parte disso. Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de você confessar a Cristo e manter condutas e comportamentos e sua paixão mundana pelas coisas que pertencem ao mundo. Se você nutrir a paixão por essas coisas expulsarão da sua vida o amor a Deus. Isso é lei, isso é mandamento. Não dá para ser meio cristão. Você não pode ser cristão de domingo. Amanhã é segunda-feira, e o que você será? Amanhã você tratará as pessoas, e como é que você vai tratá-las?
Amanhã você nutrirá sentimentos por pessoas. E o que vai vir ao seu coração? Amanhã você vai dialogar com pessoas. O que sairá dos seus lábios? Amanhã você vai ter pensamentos sobre as coisas. E o que é que vai, de fato, popular a sua mente? Ou são os pensamentos que procedem de Deus, que são de Deus, ou então nós seremos simplesmente religiosos mundanos, revestidos de cristãos, presbiterianos, roxos e, além de tudo, mundanos. É essa perspectiva que, na verdade, ele introduz. Seu primeiro argumento é: não há meio termo. Ou amo a Deus, ou eu amo o mundo. E é inevitável que você faça a escolha a quem você vai amar. O argumento dele continua, se o irmão puder observar. Ele diz que, na verdade, não devemos amar o mundo, porque, na verdade, isso nos separa de Deus. E no verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que o mundo oferece. E aqui ele nos ajuda a entender melhor essa ideia. Vários comentaristas entendem que isso aqui é uma referência ao pecado original. Os irmãos devem se lembrar que quando Eva contemplou o fruto, a Escritura diz que ela percebeu que o fruto era desejável para se comer, era desejável aos olhos, e que o fruto traria conhecimento do bem e do mal. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Para resumir, é simples. O mundo nos oferece dois produtos, digamos assim, em seu cardápio. Duas linhas que você põe e pode de fato usufruir. Uma delas está ligada às nossas paixões, de onde nós podemos compreender exatamente essa palavra tão complicada de entender em português, concupiscência. Uma professora minha contava que na igreja dela pediram para uma pessoa orar pelo pastor, devia ser dia do pastor, aniversário do pastor, alguma coisa dessa natureza, e ela foi convidada a orar pelo pastor, agradecendo. E na oração ela foi usando as palavras mais bonitas que ela conhecia da Bíblia, né? E no meio da oração diz: Senhor, dá mais concupiscência ao nosso pastor. Ainda bem que Deus, o Espírito, intercede por nós, né? Porque se depender das nossas palavras, essa ideia de que concupiscência tem a ver com paixões, com claramente a minha dedicação àquilo que me traz prazer na carne, aquilo que de alguma forma esteticamente me agrada. E ao usar essas duas expressões, nós começamos a perceber o quanto a nossa vida ainda tem marcas de mundanismo. As nossas paixões, aquilo que eu guardo comigo, que eu desejo e trago como algo muito mais valioso do que a minha relação com Deus. E é simples, e sem querer parecer aqui, digamos, legalista, tá? Eu não vou jamais julgar porque o irmão veio ao culto ou não veio. Primeiro, porque seria legalismo da minha parte fazer esse juízo. Segundo, honestamente, porque esse não é um problema meu, é um problema seu. É a sua relação com Deus, não a minha. E nesse ponto, é fácil de perceber a razão por que, ao invés de orar, eu tenho outra atividade. Ao invés de ler a Escritura, eu leio ou me dedico a outra atividade. Essa nossa mania, digamos, de realmente entender que aquilo que nos traz prazer e que nos traz paixão, não que aquilo que eu faço esteja errado, o problema é meu coração dedicado a isso. Eu tenho um péssimo defeito. Um é pouco, eu tenho muitos, mas esse eu vou só comentar um, tá? Péssimo defeito.
Eu tenho o costume de vez em quando chegar à janela do meu apartamento e olhar um pouco o apartamento dos outros, para ver como é que eles se comportam. Eu estou morando há pouco tempo no novo apartamento, mas em frente ao meu já percebi que tem um hábito. E todos os dias eu vejo aquela senhora arrumando o jantar e o seu marido assistindo e jogo de futebol. Uma paixão que às vezes supera o senso de responsabilidade, de dever. Isso não se fala. Vou ser muito franco com os irmãos. Às vezes eu vejo, antigamente falava-se muito de mulheres que eram viciadas em novela. Pouco se fala dos homens que são viciados em jornal nacional, que o filho não pode nem falar com ele. Ou viciados em futebol, que vício por vício é a mesma coisa. Paixões que nos trazem prazer. Nada disso é errado, meus irmãos. Não é errado assistir novela, não é errado, na verdade, assistir um futebol. O que existe de erro é quando, na verdade, o meu coração está apaixonado por essas coisas. Quando, na realidade, o meu prazer, o meu deleite vem em primeiro lugar. Quando, na realidade, eu estou me dedicando a e deixando de cumprir com exatamente a vontade de Deus expressa, e particularmente de nutrir a minha relação com Ele, de realmente me dedicar a conhecê-lo e de me relacionar amorosamente com Deus. O que há no mundo? Concupiscência, diz João, mas não somente concupiscência. A outra oferta que o mundo traz é a soberba, e isso a gente entende bem. Somos pós-graduados em soberba. Nossa própria arrogância, nosso desejo, há muitos indícios de soberba em nossa vida. Por exemplo, nós achamos que temos controle sobre tudo. Arrogantemente achamos que sabemos conduzir os fatos e conduzir a vida. Nós pensamos que entendemos tudo, inclusive que entendemos toda a teologia de Deus. Damos explicações sobre tudo. Isso é uma coisa que me incomoda como pastor. Às vezes as pessoas acharem que eu sei tudo e que eu tenho resposta para tudo. Não tenho, porque na verdade Deus é muito maior do que a minha pequena capacidade. O que na realidade ocorre é que nós às vezes não percebemos que arrogância, que soberba, que orgulho é mundanismo, muitas vezes revestido de uma roupa cristã. Por isso é que na realidade a Escritura diz que este é uma segunda razão. O que procede do mundo é só paixão e soberba, não amor. Você pode até amar o mundo, mas o que vem, o que o mundo te oferece, é apenas paixão e soberba. E se João estiver enganado, eu tenho certeza que ele não está, você olha à sua volta, olha a sociedade que vivemos, olha exatamente quem são as nossas celebridades, e me diga, se a única coisa que enxergamos neles não é paixão e soberba, porque é exatamente isso que o mundo oferece, de João. Ou seja, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, da nossa, não corpo físico, mas a nossa natureza decaída e a nossa própria soberba da vida. E essas coisas não procedem de Deus, procedem do mundo. Terceiro argumento de João: ora, o mundo passa, bem como todas as suas concupiscências. Um dia a paixão acaba. Um dia tudo termina. Os mais novos não vão entender o que eu vou dizer, mas os mais velhos com certeza. Quantas paixões na nossa vida já não passaram?
Quantos desejos que para nós eram tão caros e se foram à medida que os cabelos brancos chegaram. E olhamos para trás e aquilo pelo qual nós vivemos, brigamos, lutamos, parece às vezes tão infantil, coisas que não têm o menor valor. Meus irmãos, soberba passa, paixão também. Eu tenho um presbítero que eu tinha muito medo dele. Aliás, foi bom eu pastorear a igreja que eu pastorei, que eu tinha medo dele, tinha medo da minha diretora. Descobri esses dias o meu histórico escolar do ginásio. Só notas boas, ó. Não é verdade, mas encontrei assinado pela minha diretora. Eu morria de medo dela. Depois eu fui pastor delas. Uma delas dizia que agora eu é que tenho medo de você. Mas esse presbítero foi um homem até de certa importância em Goiânia. Um homem mal compreendido, um homem que eu aprendi a respeitar, inclusive. E um dia, andando em um bairro da cidade, entrei numa rua e adivinha? A rua tinha o nome dele. Já imaginou? Um dia você andar aqui em São Paulo, sei lá, São Paulo não vai ser, com certeza. Mas quem sabe você andando em alguma rua, passar na rua Joia Correia Batista. Uma homenagem a ele. A rua tinha o nome dele. E eu fiquei surpreso com aquilo. E quando eu encontrei, falei, olha, eu vi o nome do senhor numa rua, parabéns. Ele riu e me disse, isso não vale nada. Falei, por que não? Daqui a pouco eu vou embora. E quem andar naquela rua não vai saber nem quem eu fui. Porque a soberba do mundo e as paixões passam. Mas o amor de Deus permanece eternamente. O argumento de João é simples, extremamente simples. Em Goiás teve uma época que se desenvolveu um negócio extremamente, digamos, lucrativo. Chamava-se Avestruz Master. Alguém já ouviu falar? Avestruz Master. Teve gente que vendeu apartamento para investir. Negócio da China, bem chinês mesmo. Você comprava uma avestruz e tudo que a avestruz produzisse é seu. Pagava uma taxa mensal do condomínio e eles criavam avestruz na fazenda para você. Você podia vender os avestruz para eles mesmos, ou vender para terceiros, ou se quisesse consumir aquele pequeno ovo, fazendo um pequeno omelete, não tinha problema. O problema é seu, mas você comprava o avestruz. Caríssimo. As pessoas venderam o que tinham e compraram, até descobrirem que o mesmo avestruz era vendido para 3, 4, 5 pessoas e perderam tudo. Não sobrou nada a não ser a dívida. O argumento de João é simples. Se eu oferecer para você hoje para comprar um avestruz, quem se candidata? Ninguém. Qual de vocês colocaria dinheiro nesse negócio? Qual de vocês tiraria dinheiro do bolso para investir no negócio dessa natureza, que está claramente fadado a ser um negócio falido? Ninguém. É isso que João está dizendo. Veja a condição ridícula que nós nos encontramos. Nós investimos a nossa vida no mundo que passa e deixamos de gastar o meu tempo, o meu esforço, a minha vida, o meu suor, a minha dedicação, a minha inteligência, o meu conhecimento no amor de Deus, e isso permanece para sempre. Essa é a condição que se encontra o mundo. Essa é a condição em que as pessoas se colocam, investindo a vida em pequenos prazeres, investindo a vida em coisas que possam
de alguma maneira, ensoberbecê-lo, e que amanhã não existirão mais, e deixando de investir a vida naquilo que realmente permanece por toda a eternidade. É isso que João diz. Ora, a concupiscência do mundo e todas as coisas que no mundo passam, mas aquele que ama a Deus permanece por toda a eternidade. Paulo diz isso também na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, falando dos dons, numa explicação extremamente importante, dizendo aos Coríntios: por favor, não briguem nem se dediquem ao dom. Se você quer se dedicar a alguma coisa de fato, dedique-se ao amor. Mas no último verso do capítulo 13 ele diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor, porque um dia a fé terá seu fim, quando tudo que nós esperamos acontecer. Não haverá mais necessidade de esperança, e a nossa fé será finalmente consumada. Estaremos diante de Deus, mas o amor permanece para sempre. É exatamente esse o argumento que João aponta, ou seja, que de fato nós não devemos amar ao mundo, mas amar a Deus. Um detalhe importante, verso 17, é que ele define esse amor e essa nossa relação com Deus. Como eu disse, nossa visão é muito abstrata dessas coisas, mas veja a definição: ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, é esse que permanece para sempre. Amar a Deus, e se você tem dificuldade de entender isso, então não há mais justificativa. Amar a Deus significa fazer a vontade dele. Ponto. Está em dúvida? Já está explicado. A equação é simples. Amar a Deus é fazer aquilo que é vontade de Deus. Fazer exatamente para agradá-lo. Fazer para que de alguma forma Ele de fato seja satisfeito em sua santidade. Nós sabemos disso. Amar é fazer a vontade. Quando você deseja agradar alguém, você busca fazer a vontade dessa pessoa. É exatamente isso que João está dizendo. Aquele que faz a vontade do meu Pai é exatamente aquele que me ama. Essa é a forma com que João expõe exatamente essas perspectivas. Você se lembra o nome da folha maior? Ole. Lembra-se o nome da folha menor? Trufa. Trufa não compreendeu a relação e os propósitos da árvore. Não entendemos. Se você perguntar por que você ficou doente, não sei. Se me perguntar por que eu tive câncer e ainda tenho, porque ainda não estou em alta, não sei. Se você perguntar por que você perdeu o emprego, não sei. Se você me perguntar, porventura, por que aquele filho que você ama tanto se afastou de Deus, não sei. Se você me perguntar por que a sua vida é marcada por sofrimentos que se repetem sem explicação, um após o outro, e quando você acha que não existe mais nada para acontecer, acontece outra vez, a resposta é: não sei. Só uma coisa eu sei, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, se eu faço a vontade de Deus, se eu não amo o mundo, não importa o que aconteça comigo, eu sei que coopera para o meu bem, porque o meu Deus é soberano. Até as enfermidades
os desempregos e os sofrimentos são instrumentos na mão desse Deus para o meu bem. Porque na realidade é assim que Ele se relaciona comigo, cumprindo o propósito dEle em minha vida. E a única coisa que Deus nos diz é: me ame. Não ame o mundo, mas me ame. Faça a minha vontade. Não ameis o mundo. Se você amar o mundo e continuar amando o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não estará em você. Volte lá no texto de Deuteronômio, por favor, capítulo de número 7. Eu gostaria de concluir lendo junto com você apenas o verso 9, o verso 10 e o verso 11. Por favor. Leia junto comigo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, a que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e juízos que hoje te mando cumprir. Creio que não precisa de explicação. Guarde esses mandamentos. Vá para casa, meu irmão, daqui a pouco, depois do nosso café. Mas seja crente. Não seja mundano. Não ame o mundo. Você deve trabalhar, deve se esforçar, deve buscar o máximo de recursos que você puder obter. Deve economizar, deve aplicar. Mas não ame o mundo, porque o mundo passa. E quem ama a Deus, permanece. O Deus fiel traga sobre a vida de todos nós suas bênçãos e misericórdias até 1000ª geração, porque fomos obedientes, amamos a Deus e fizemos a sua vontade. Mas aqueles que o odeiam, porque amam o mundo, ele não demora, diz Moisés. Ele retribuirá, diz Moisés. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ame a Deus e faça a sua vontade. E com certeza você estará entre aqueles cuja todas as eventos, situações, ocorrências da vida terão um único propósito: o seu bem. Eu espero que você creia nisso e confie nisso. E saiamos aqui dispostos a obedecer ao nosso Deus e sermos crentes hoje, amanhã, depois da manhã. Sermos crentes quando estivermos em casa, mas quando estivermos no nosso trabalho. Quando estamos na igreja, mas quando estamos no meio de um trânsito caótico. Quando estamos conversando com as pessoas que confessam a nossa fé. E quando estamos compartilhando o nosso tempo com aqueles que negam essa fé. Que naquele momento eu e você sejamos verdadeiramente crentes e não mundanos. E que Deus nos abençoe com essa graça. Vamos ouvir o nosso coral, que irá nos conduzir um cântico, lembrando exatamente a obra
salvífica e salvadora, manifestação maior desse amor de Deus por nós, através de Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor com o nosso coral.